Olá, eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e agora você vai descobrir qual a importância real das expressões faciais na Libras. Embora eu estou falando das expressões faciais, eu vou dar um bônus para você, falando também um pouco sobre as expressões corporais, ok? Mas meu foco principal aqui são as expressões faciais. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho disponibilizado gratuitamente aqui no meu canal do YouTube e também em minha fanpage no Facebook. Tem os links aqui abaixo. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão vermelho aí embaixo, inscreva-se, faça parte dessa comunidade. Tem crescido cada vez mais, porque assim, dessa maneira, você vai poder então receber todos os meus conteúdos, vai ficar antenado aí para turbinar, para impulsionar a sua fluência, a sua experiência com a Libras, ok? Bom, esse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você então algumas técnicas, algumas sacadas com relação à prática e o uso da Libras no que diz respeito às expressões faciais. As expressões faciais, elas estão ancoradas na Libras. Pense, por exemplo, você tem aí o seu dedo, ok? Você tem essa parte aqui do seu dedo, você tem aqui a unha. Você já deve ter reparado que a unha é completamente colada no dedo. Se você tirar ela, deve doer pra caramba. Algumas pessoas já me disseram isso quando foram fazer esse tipo de cirurgia. Mas enfim, você entendeu a ideia de que é colado, é junto, faz parte do dedo. Assim também, as expressões faciais fazem parte da Libras. Então não tem como você se comunicar em Libras sem expressão facial. Na verdade, até mesmo na comunicação oral, você deve ter reparado que eu sou bem expressivo. Eu levanto a sobrancelha, eu viro para cá, viro para lá, levanto só uma sobrancelha também quando necessário, ou qualquer coisa do tipo. A gente se comunica no vídeo, a gente se comunica com as pessoas usando gestos, usando o movimento do nosso corpo, e assim também é na língua de sinais. No entanto, no caso da Libras, a forma como você tem de identificar a prosódia, ou seja, a forma como você percebe o jeito de uma pessoa ou o jeito da outra, se expressar na língua, é através dessa expressão facial, principalmente. Então, a expressão facial na Libras, ela está ancorada em vários pilares diferentes da linguística. Dentre eles, o pilar fonético, fonológico, morfológico. Juntei as três áreas aí, esses três ramos da linguística, para a gente explicar um mesmo conceito. Marcos, eu não sei nada de linguística, você está falando grego para mim. Não é grego, eu estou estudando grego, quase que eu falei uma palavra aqui em grego agora, mas enfim, você entendeu a ideia de que são termos da linguística, mas é importante eu utilizar eles aqui para você ir se familiarizando com esses termos. Por quê? Quanto mais você se apropriar da linguística, da língua de sinais, mais rápido você vai aprender a Libras. No entanto, os manuais de linguística da língua brasileira de sinais e de outras línguas de sinais geralmente são ou calhamaços ou material de uma língua portuguesa assim, muito denso, um conteúdo muito técnico. Então, vou trocar em miúdos aqui para facilitar para você. Bom, o que é o aspecto fonético, fonológico e, nesse caso aqui, morfológico que eu estou me referindo? Estou me referindo à constituição do sinal. Então, na Libras, a gente tem 5 parâmetros fonológicos. O primeiro deles, configuração de mão, ou seja, o formato que a mão tem ao fazer um determinado sinal, orientação da palma, o lado que a mão está virada ao fazer um determinado sinal, se está para dentro, se está para fora, se está para cima, se está para baixo, se está para o lado, se está assim, e assim por diante. Sempre você vai observar a palma da mão. Nós temos também as locações, ou seja, onde o sinal é feito. Nós temos também os movimentos. Que tipo de movimento é esse? O movimento é interno, o movimento é externo. Você desloca a mão, desloca alguma parte do corpo no ar. Nós temos também as expressões não manuais. O que são as expressões não manuais? Observe que tudo que eu falei aqui antes expressa alguma coisa. No caso, as configurações de mão e as orientações da palma são manuais, fazem parte da mão, tem a ver com a mão. E tem muita gente que acha que língua de sinais são só as mãos, mas não é. Então aqui a gente entra então as expressões não manuais, que são as expressões feitas pelo rosto, pela cabeça, movimento da cabeça, movimentos do tronco, movimentos do corpo. Então, são as expressões, aquilo que você se expressa sem usar as suas mãos. Então aí a gente tem os 5 parâmetros. Você percebe então que esse parâmetro é muito importante. Mas nas pesquisas de William Stoke, o primeiro linguista no mundo, considerado também de pai da linguística das línguas sinais, ele não considerou as expressões não manuais. Perfeito. No entanto, pesquisadores que vieram depois dele, e a pesquisa dele foi de 1960, 65,
Pesquisadores que vieram depois dele incluíram isso, como, por exemplo, no Brasil, a pesquisadora Tânia Filipe, juntamente com Ronício Quadros e tantas outras, como Lucinda Brito também, Lucinda Ferreira Brito, defendem o uso das expressões faciais como um componente lexical das línguas sinais. Quando eu estou falando, então, de fonema e fonologia, eu estou me referindo a essas unidades mínimas da língua, no caso, essas partes aqui que eu mencionei antes, e como elas estão organizadas umas com as outras. E eu estou falando também agora da morfologia. Quais são os blocos de sentido mínimo que a língua tem, que organizados e juntando vários deles, a gente forma então um sinal complexo, um sinal completo. Vamos pensar, por exemplo, no sinal de alegria. Esse sinal aqui de alegria, o que a gente tem nele? A gente tem essas configurações de mão, a gente tem a orientação da palma, a gente tem uma locação, a gente tem um movimento e a gente tem uma expressão não manual, nesse caso, expressão facial. Você não pode fazer o sinal de alegria assim, que isso aí não é alegria. Você não pode fazer a expressão de alegria assim, porque essa expressão também é contrária ao sentimento que você quer passar com o sinal de alegria. Então, no quesito expressão facial, nesse sinal de alegria, a gente tem todo esse conteúdo, todo esse contingente que você precisa de estar atento. Faz parte do sinal de alegria essa expressão facial. Faz parte também, por exemplo, do sinal de triste, essa expressão facial mais carregada, mais para baixo, mais introspectiva. Talvez você tenha até que colocar o corpo mesmo mais para baixo. Mas isso não faz parte somente dos sinais que envolvem sentimentos. Você tem, por exemplo, o sinal de respirar, em que você tem que respirar para poder fazer o sinal. Você não pode fazer o sinal de respirar só assim. Depende da ênfase que você quer dar, na verdade. Você tem também o sinal de mau cheiro, em que você tem que... aqui você vai fazer mau cheiro, mau fedor. Não tem como você fazer isso em língua de sinais. Na língua de sinais, o que vai dizer aí que é mal, que é ruim, é a expressão facial. Então isso aí está relacionado à parte da morfologia, ou seja, esse bloco, expressões faciais negativas, fazem parte de sinais que também expressam algo negativo. Ok? Então, vou finalizar esse tópico agora. Não estou esgotando o assunto, a gente precisaria de muitos dias ou horas ou dias aqui para poder explicar mais sobre esse assunto, mas vamos passar para o próximo tópico que diz respeito à semântica. E nesse caso aqui, a gente vai diferenciar um sinal de outro. Semântica é aquilo que diz respeito ao estudo do sentido, do significado das palavras. E isso pode ser compreendido por uma palavra sozinha, um sinal sozinho, e pode ser compreendido num contexto. E aí a gente estuda, então, a pragmática, que é entender o sentido de algo a partir do contexto. Qual que é, por exemplo, a palavra manga no português tem vários significados. Só que se eu falo, por exemplo, eu gosto de chupar manga, você sabe que eu estou me referindo à fruta. Eu não vou ficar com a manga aqui na boca chupando a manga da camisa. Mas se eu falar manga da camisa, você sabe que é a manga da camisa. E assim por diante. Então, o contexto nos ajuda a entender o significado das palavras que são polissêmicas, por exemplo. Aqui a gente vai dizer, então, alguns exemplos. Por exemplo, no caso da semântica, o uso de determinada expressão facial vai ajudar com que você perceba o aspecto, o modo, a duração daquele tipo de sentimento, daquele tipo de ação que está acontecendo ou como essa ação está acontecendo. Por exemplo, pense comigo, aqui é o sinal de banheiro. Banheiro, você faz uma vez, usar o banheiro, ir ao banheiro. Ou algumas pessoas poderiam traduzir isso aqui como fazer xixi, ok? Miquitar, urinar. Então, por exemplo, se eu faço a frase, eu vou ao banheiro, ou eu vou usar o banheiro, você entendeu a frase. Observou a expressão facial, vou repetir de novo. Ou. Expressão facial de algo que é corriqueiro, mas você poderia expressar algo muito sério também. Eu vou ao banheiro, você não está expressando sentimento nenhum. Ok? Você poderia dizer também, fazer dessa maneira. Você percebeu a sensação de alívio em ir ao banheiro. Ou você poderia voltar do banheiro, satisfeito por você ter ido ao banheiro. Sempre se fala assim, não se dizer isso, um sinal só, mas você
agrega esse morfema, no caso dessa expressão facial, e agora então ele vai mudar o sentido de um sinal comum. E tem aquela situação também, que você está, por exemplo, em um shopping, um local público, você entra no banheiro e fala... E aí você vai comentar, porque tem aquele cheiro ruim lá. Isso acontece também com o sinal de beijo. Você tem beijo assim, você tem assim, você tem assim. Tem. Percebe como a expressão facial muda o sentido do sinal? A gente tem também, por exemplo, uma outra situação, que essa situação é interessante, é um bônus com relação à expressão não manual no caso do corpo. Por exemplo, eu quero dizer que um carro está passando por um lugar, uma rua meio esburacada, ou é um carro muito antigo. Como eu vou fazer? Dá a intenção que eu estou dirigindo, meu corpo está sacolejando por causa do movimento do veículo. Agora vamos tirar totalmente a expressão facial e também a expressão corporal. Parece mais que eu estou fazendo exercício físico, que é algo muito leve, mas que eu estou com preguiça. Em vez de fazer assim, eu estou fazendo um movimento menor. Pode também querer dizer que eu estou medindo o peso de alguma coisa. Percebe como a expressão facial, indicando essa ideia de um movimento que é ondulado, e também o movimento do corpo, do saculejo do corpo, muda todo o sentido? Então, observe o uso que você faz das expressões faciais, das expressões não manuais. E, por fim, o terceiro aspecto, um aspecto sintático. E esse aspecto sintático, a gente poderia gastar outras horas aqui explicando sobre esse assunto, mas eu vou resumir aqui para você com relação ao uso das expressões não manuais, das expressões faciais em determinados contextos. Por exemplo, quando você quer fazer uma lista de itens. Então você fala assim, eu vou no supermercado, eu vou comprar banana, maçã, laranja. No português você fala banana, maçã, laranja. Você tem uma entonação própria. Na língua de sinais, essa entonação vai ser transferida para a face. Porque você não tem tons de voz na Libra. Você tem graus diferentes de movimentos do corpo, de ênfase também da expressão facial. Tem várias formas de você fazer essa lista. Por exemplo, eu fiz dois tipos de marcação aqui. Marcação com as mãos, marcação com o corpo também. Fazer só marcação com o corpo. Eu fiz a marcação aqui com o corpo. Agora a marcação com a expressão facial. Vou subir as minhas sobrancelhas. Então, a cada vez que eu subir a sobrancelha aqui, eu estou marcando um novo tópico. Isso a gente chama de topicalização na Libras. Tem várias outras aplicações também. Dentre elas, aquele fenômeno que a gente conhece muito na língua portuguesa, especialmente no português arcaico, que é o hipérbato. O que é o hipérbato? É quando você tem uma frase e você muda as partes dessa frase de lugar. Daí surgem várias outras formas, várias outras ordens gramaticais ou ordens sintáticas de uma frase em uma língua. No caso, a gente está acostumado, sujeito, verbo, objeto. Só que a gente vai fazer agora, então, objeto, sujeito, verbo. Então, a frase sujeito, verbo, objeto. Simples. Eu vou ao supermercado. Talvez o supermercado de sua cidade seja assim, ou tem outro sinal. Essa é a frase sujeito, verbo, objeto. Ocultei o sujeito, eu, mas posso dizer também eu vou, que já começa daqui o sinal, vou ao supermercado. Se eu for mudar de ordem, ficaria novamente a expressão facial para cima, eu vou ao supermercado. Madison, mas me ensinaram que sempre tem que ser dessa maneira. Não necessariamente. A ordem gramatical mais utilizada na Libras, segundo Ronice Quadros e Lodeni Carnop, publicação delas no livro Língua Brasileira de Sinais e Estudos Linguísticos, em 2004, pela editora Arte Média. Não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro aqui, mas estou, enfim, indicando para você uma leitura, mas uma leitura mais densa, mais acadêmica. Nesse livro, elas pesquisaram e identificaram que a ordem gramatical mais usada na língua brasileira de sinais é a ordem sujeito, verbo, objeto, assim como também é na língua de sinais americana, em várias outras línguas de sinais e também na língua portuguesa. Bom, eu não vou entrar nesse aspecto de detalhe aqui da sintaxe, tem outros vídeos aqui no canal sobre isso,
você pode procurar alguma coisa sobre gramática, sobre sintaxe, estrutura linguística, estrutura gramatical. E, por fim, a gente vai falar, então, das expressões faciais utilizadas para fazer perguntas. Tem várias expressões faciais utilizadas para fazer perguntas. Afinal de contas, a gente pergunta de tudo enquanto há no nosso dia a dia, ok? Mas, aqui eu vou elencar apenas 2 tipos de expressões faciais para perguntas. São as perguntas do tipo QU, ou seja, o que, como, quando, onde, qual, por quê, e assim por diante. E as perguntas de um outro tipo que eu vou falar daqui a pouco. Esse primeiro tipo, as perguntas interrogativas do tipo QU, a gente vai utilizar a expressão facial da seguinte maneira. Eu vou abaixar, fechar minha sobrancelha e vou levantar a minha cabeça. Assim. E aí você vai fazer a pergunta, por exemplo, qual o seu nome? Ou você pode perguntar, por exemplo, onde você vai? E ainda posso enfatizar no final. Ok? São as perguntas com duplo foco. E a gente tem também as expressões faciais utilizadas, as perguntas chamadas interrogativas SN. O que é isso? Interrogativas cuja resposta você espera que seja sim ou não. Talvez até um talvez surja aí, né? Mas a ideia é de sim ou não. E nesse tipo de pergunta seria, por exemplo, onde você mora? Você gosta disso? Você gosta de fulano? Você gosta de ciclano? Você vai vir aqui? Esse tipo de pergunta. E nesse caso, a expressão facial é exatamente o oposto. A gente viu na expressão facial anterior, fechado, cabeça para cima. Agora vai ser aberto, cabeça para baixo. Então, como que seria isso? Você mora em São Paulo? Você gosta dessa pessoa? E assim por diante. Ok? Não estou me aprofundando nesses tópicos. Pode ter outros vídeos aqui no canal sobre esse tema também. Mas eu quis demonstrar para você aqui nesse vídeo, nessa aula, o meu objetivo principal, que é de demonstrar por que é tão importante que você treine, que você pratique as expressões faciais na Libras, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tem outros vídeos aqui no canal sobre expressões faciais, como você vai fazer para treinar. Procura aí. Se inscreve aqui no canal. Tem um botão curtir aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, clica lá, gostei, curtir. Se você estiver vendo no YouTube, no Facebook. Se você não gostou, clique em não gostei também. Deixe seu comentário abaixo. Diga quais são as suas dúvidas na Libras e como que essa aula aqui contribuiu para o seu aprendizado da Libras, ok? Então, esse é o meu sinal. Eu sou o Madison Barreto e eu sou o cofundador do Instituto Libras Escrita. Te vejo em nossa próxima aula.